Vocês devem estar acompanhando. O Peru teve uma oportunidade ímpar de já se tornar de direita, mas a coisa está bem complicada lá. O candidato Roberto Sanches, de esquerda, ultrapassou a adversária Keiko Fujimori, da direita, na apuração do segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Com 96,1% das urnas já apuradas, na verdade lá eles chamam de boletins de urna, né? São as atas das urnas, não é propriamente a urna. Sanches tem apenas 25 mil votos a mais que Fujimori, em uma das disputas mais apertadas da história do país. O candidato da esquerda tem 50,07% dos votos, né, apurados até agora, enquanto a oponente, a Keiko, tem 49,92%. É muito pouco, dá 0,15, né? Ou algo similar a isso. A apuração dos votos do exterior segue mais lenta, com pouco mais de 26% das urnas abertas. Keiko Fujimori lidera entre os eleitores que votaram fora do Peru, com cerca de 65,3% dos votos contra 34,6% de Sanches. Para quem não se lembra, né, Keiko Fujimori é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que governou o país de 1990 a 2000. As principais medidas prometidas pela candidata são o impulso à iniciativa privada, o que inclui o apoio a empreendedorismo e fintechs, empreendedores e fintechs, né? Além de uma reforma previdenciária e tributária. Tá parecendo o Brasil, hein? Tá parecendo o Brasil, não? Tá tudo igualzinho. Não, mas falando sério, olha só, vou colocar aqui um pensamento para vocês que eu venho tendo nesses últimos 3 dias, porque eu também fui induzido a erro e fiz uma postagem no meu Instagram dando a vitória já para Keiko Fujimori quando estava lá quase 90% dos boletins de urna apurados e ela estava muito na frente, quase 20% na frente. E de repente, acho que abriram as urnas do Nordeste do Peru, pessoal, não, calma. Não entenda mal, Nordeste do Peru. E aí a coisa virou de uma tal... Ficou sem graça, né, irmão? Mas tudo bem, vai. Virou de uma tal forma que vocês viram o resultado aí que não dá 1,5%, não chega a 1%, na verdade, né? Só que esses votos externos, eles podem definir a eleição faltando só 4% do total de votos apurados. Vocês consideram isso normal? Eu vou começar com você, Ricardo. Parece para você, olhando daqui, de um país como o nosso, parece normal uma apuração tão lenta quanto essa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda parte da pergunta é, parece normal que a gente tenha algo semelhante acontecido nas últimas eleições, não só aqui no Brasil, mas como em outros países da América Latina? Caivano, a agilidade na abertura, vamos assim dizer, das urnas no Peru é bem diferente. Aqui no Brasil a gente tem uma agilidade maior, nós estamos acostumados a terminar às 17 horas e eventualmente em algumas horas já termos o resultado das eleições, o que cria um ritmo diferente. Em outros países nem sempre é assim. Então acho que há alguma normalidade nesse rito que é bem lento para os nossos padrões. Agora, essa diferença é que está me chamando a atenção. Eu também vi na internet, por algumas vezes, diversos posts dando a vitória para Keiko. E aí eu dei uma olhada com mais calma, com mais tranquilidade. Acho que o meu era um deles. É possível, porque eu sigo você e capaz de ter visto isso. Mas percebi que ainda não havia terminado a apuração, então achei de forma mais cautelosa, esperar terminar a apuração. Vi que houve, inclusive, porque teve mudanças, né, no posicionamento, houve uma mudança de posicionamento e a esquerda passou à frente, a diferença é bem inferior a 0,5%. E eu acredito, baseado no ritmo e na diferença que a Keiko tem das urnas do exterior, que é possível que haja uma virada. Estou na torcida, estou acreditando que com a totalização das urnas do exterior, onde a Keiko tem uma vantagem ao seu oponente, ela consiga virar esse resultado das eleições, porque o Peru, assim como no Brasil, está precisando realmente das reformas que a Keiko vem apresentando ao longo da sua campanha. Nossa realidade aqui também teremos eleições esse ano. Sim. E também precisamos de uma transformação e de reformas muito semelhantes àquelas. Aqui acredito que mais profundas, mais extensas, porque aqui nós estamos há algum tempo sob a tutela do atual governo, com uma pausa de alegria e de luz durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas outros tantos anos na gestão do PT. O estrago é profundo
segundo, a necessidade de reformas profundas no executivo e, por que não dizer, tão importante quanto, no legislativo. Aqui no Brasil teremos eleições para a Câmara dos Deputados e na Casa Maior, na Casa Alta, no Senado Federal, vamos trocar 2 dos 3 senadores de cada um dos estados, que é muito importante. Então, boa sorte a Keiko, deve estar o coração batendo, imagina, Nossa menos Senhora, de 0,5% acompanhando cada apuração. Espero que a gente consiga, o povo peruano tenha a felicidade de que a Keiko vire esse resultado baseado nos eleitores do exterior. Tomara, né? Como você disse, amém. Wellington, tem uma coisa interessante disso que o Ricardo trouxe também, dessa visão de que aqui em outubro a gente tem uma eleição, mas tem uma que vai acontecer o segundo turno agora dia 15, não é isso? Na próxima semana, que é a Colômbia. Que no primeiro turno também, aparentemente ia ser uma margem muito maior do candidato de direita, né? Apontava, as pesquisas apontavam que ele fosse ter uma vitória esmagadora. No final não teve. Aliás, ia ser tão esmagadora que a terceira colocada, que também é de direita, parecia ter uma votação acima de 20%. Parecia que teria, né, uma votação acima de 20%. Só que o que viu-se no final da apuração do primeiro turno é que ele ficou com 43, alguma coisa, e a segunda colocada, não, acho que é a segunda, é um homem. O segundo colocado ficou com algo em torno de 37, 38, quer dizer, chegou muito perto. E a terceira, que é de direita, ficou com 7%. Então, alguém que dizia votar, dizem que é uma centro-direita, muito provavelmente eleitores que diziam votar na centro-direita votaram na esquerda. Você acha que esse fato pode ter se repetido no Peru? Porque as eleições foram muito próximas, né? A gente tem Equador e Paraguai já à direita, há mais tempo. Tivemos agora Chile e Bolívia, né? Já virando para a direita, até está tendo bastante protesto em virtude disso, né, na Bolívia, porque não deve ter dinheiro. Essa que é a grande verdade, né? Você sai um governo de esquerda, ficou só a conta para pagar. Então fica mais difícil para a população. Você acredita que esse seja o efeito do Peru? Está tendo tanto problema? Olha, Caivano, o que me chama a atenção, não sei se a produção consegue pegar aqui o gráfico, porque o gráfico ele é muito semelhante ao do Brasil, ó. A direita começa... Caraca! A direita começa... Você não quer mandar para o alemão Eu vou encaminhar. no WhatsApp? A direita começa bem na apuração, de repente ela cai, aí o esquerdista sobe, fica aquele meio Dilma e Aécio 2014. Fez aquele efeito, para vocês entenderem, né? Fez aquele efeito caneta para frente, né? Caneta azul, mas se você mandar pro alemão, ele vai pôr depois. Tem caminho para ele. Isso me chama muito a atenção. A própria... é um fenômeno, né? E que só acontece contra a gente, é impressionante, né? Na Bolívia, por exemplo, estava se discutindo a questão do estado de sítio. O Evo estava querendo provocar ali, né? O pessoal do Evo, o pessoal da esquerda, o estado de sítio. Uma coisa que eu observo que pode ser um exemplo para o Brasil, caso as eleições de outubro não sejam o resultado esperado pela esquerda. Então é algo que eu, como pessimista que sou, já vejo que talvez o Brasil queira se inspirar na Bolívia, nesse sentido, né, de sitiar o país pelo resultado ser contrário aos interesses da esquerda. Eles têm gente para isso, tem militância para isso, tem gente desocupada para dar com pau para querer sitiar o país, então é algo que eu estou no radar, eu fico um pouco preocupado com esse tipo de exemplo. Mas as eleições no Peru também estão sendo questionadas do ponto de vista da integridade e da rigidez do voto. Então está havendo muito questionamento por parte dos eleitores, principalmente da Keiko Fujimori, por não confiar, né? Por não... Olha aí, ó. Esse é o resultado. Olha. É inacreditável, É impressionante, né? É sempre... É um padrão. E quando a gente está falando de algo tão grande, tão difuso como eleições, você percebeu o mesmo padrão em vários países, é de se questionar. Por isso a minha pergunta de se você julgou normal essa similaridade com o que acontece aqui, com o que aconteceu nessa eleição do primeiro turno na Colômbia, com o que aconteceu agora no Peru. Então você nota um padrão. Exatamente, há um padrão, né? O fato está aí, né? O registro está aí, não tem ninguém inventando aqui, a gente só está fazendo uma leitura da realidade. E o que demonstra, né, mais uma vez, a legitimidade dos Estados Unidos em estar preocupado com as eleições aqui no Brasil, que nós sabemos que o Brasil ele é o país mais interessante da América do Sul, o país que mais pode contribuir aqui na América do Sul com o resto do mundo. Então talvez até essas outras nações, né, tanto na Colômbia
quanto agora no Peru, talvez não estejam sendo tão observadas como será observada a eleição aqui no Brasil. Eu vou explorar um pouquinho mais esse assunto, porque ó, eu vou te dizer, né? As pessoas me veem ali no lugar do Pavinato. Pessoal, é só hoje, gente, tá? Amanhã ele tá de volta aqui. Não me deixa na mão. Cadê o restante das pessoas para apoiar o nosso canal? Ó, deixa seu like. Não gostou? Deixa seu dislike, então. Mas pelo menos faça alguma coisa para melhorar a relevância do nosso programa. Eu vou manter isso aqui, Ricardo, nesse sentido que a gente viu esse gráfico, que, assim, eu não sei, você é da área da educação, mas se a gente tivesse aqui um conhecimento um pouco mais alargado de estatística, me parece que matematicamente, no campo da estatística, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Mas acontece de maneira recorrente, né? A cada ano eleitoral em determinados países na América Latina, esse tipo de fenômeno, por isso que eu brinquei com o termo fenômeno, passa a acontecer aqui. Colômbia agora, no próximo dia 15, acho que domingo dia 15, fecha o seu segundo turno, que a priori está à frente, com uma margem apertada, mas de 4 a 5%, um de direita, mas que a gente já viu mudar alguma coisa. E aí você citou a eleição daqui, né? Nós temos mudança bastante grande de 2/3 no Senado e nós vamos ter, obviamente, toda a renovação. Às vezes não. Renovação no sentido de que sai todo mundo e entram outras pessoas, mas pode ter gente que vai ser reeleita. Como é que você enxerga esse resultado? Peru, Colômbia e Brasil, e com a questão que o Wellington levantou dos Estados Unidos. A preocupação deles é muito grande com o escudo das Américas. Tudo isso está interligado ou são fatores isolados? Eu acho que, de certa forma, tudo está interligado. Há de haver uma preocupação dos americanos, sim. Primeiro porque o Brasil... Espera aí, pausa. Pausa aqui para o português do Rafa. Eu falei que ele era da área de educação. Há de haver. Bom, vamos seguir. Meu microfone. Vai dar... Mutou? Sigamos aqui. Acho que há de haver uma preocupação séria dos Estados Unidos, primeiro porque o Brasil é a 10ª economia do mundo, é o maior país da região, tem naturalmente que ser o líder da região. Há esse contraponto, porque hoje nós estamos vivendo um governo de esquerda e nos Estados Unidos o líder do mundo novo, Donald Trump, é de direita, então já tem aqui um embate grande, mas há uma mudança, os ventos têm mudado para a direita, apesar dessa lógica eleitoral que a gente observou aqui, que está acontecendo no Peru, uma espécie de boca do jacaré invertida, né? Começa numa apuração boa e vem diminuindo. Eu quero acreditar aqui que é um fenômeno de abertura regional de votos, enfim, que vai acontecendo aqui, já que em outros países a direita conseguiu conquistar o seu espaço. Agora, no nosso caso, os americanos têm que ficar de olho, sim, porque primeiro interessa muito a eles. Aqui é um território muito grande, o Brasil é um país continental, é uma nação extremamente rica em terras raras, em petróleo, é um polo extremamente importante para os Estados Unidos e não pode permitir uma grande proximidade com a China. A gente tem que analisar toda essa lógica de geopolítica e o atual governo tende a fazer sinalizações aos BRICS, à China muito maior do que aos Estados Unidos. Então, há um interesse muito profundo dos Estados Unidos na nossa eleição. Mas mais do que os americanos, o interesse é nosso. E nós temos realmente que olhar para as eleições de outubro com muita atenção, Caivano. Por quê? Porque nós temos um Supremo Tribunal Federal com diversos problemas, alguns ministros envoltos em histórias mal contadas, para ser gentil, histórias mal contadas, histórias masters mal contadas de recebimento de recursos, de financiamento de resort aqui e acolá. Então nós precisamos de um Congresso Nacional renovado e forte, principalmente no Senado Federal, porque é lá que as grandes discussões vão acontecer no que diz respeito a um possível reenquadramento, reequilíbrio dos poderes da República. E aí eu estou entendendo que há um desequilíbrio por parte do Supremo Tribunal Federal, Caivano e Wellington, e é o Senado Federal que pode devolver esse equilíbrio. Mas o Senado de hoje é fraco, desculpa a expressão chula, mas tem o rabo preso, por isso não faz nada e deixa o Supremo correr como quer, causando um desequilíbrio entre os poderes da República.
essa eleição de outubro aqui no Brasil vai trocar 2/3 do Senado. Tem a possibilidade de causar uma verdadeira renovação no Senado Federal e nós precisamos colocar no Senado Federal pessoas que de fato tenham condições de devolver esse equilíbrio entre os poderes, fazer com que o Supremo Tribunal se torne realmente uma casa constitucional, esqueça de legislar quando não é chamado e principalmente de jogar casadinha com o Poder Executivo como faz hoje, ou pior, de atrapalhar o chefe do Poder Executivo em coisas, em detalhes que seriam de competência do Executivo, como foi no caso do governo passado. Então nós precisamos de um Congresso Nacional forte. E para que isso aconteça, o povo brasileiro tem que estar atento. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do Legislativo. Às vezes os nossos olhos ficam muito voltados para a disputa presidencial, e ok, porque ela chama realmente atenção. Sim. São os nomes que vão comandar o país. Mas não observa os nomes do Legislativo. Uma vez eu assisti uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito interessante, que ele falava isso. Não basta só eu ganhar a eleição se o Congresso não for um Congresso que me apoie. Porque senão eu vou viver 4 anos combatendo o Congresso. E foi o que acabou acontecendo. Além de não ter um Congresso que de fato estivesse junto com o presidente Bolsonaro, ainda tinham pessoas da chamada direita que mal sentaram na cadeira no Congresso e já foi facada no Bolsonaro. E vocês sabem de quem eu tô falando. Olha quão importante é o que você está falando, porque o Trump não conseguiu governar no primeiro mandato. Exatamente. Porque não tinha o Congresso. Exatamente. O Bukele, em recente entrevista, disse que não conseguiu fazer nada por 2 anos porque não tinha o Congresso. Lá fora, né, não é ao mesmo tempo como acontece no nosso. Ele não tinha o Congresso, não conseguiu fazer nenhuma mudança. Agora é o país mais seguro da América Latina, né? Na verdade, está mais para a América Central, mas enfim. Wellington, dentro do que... Eu te cortei, Ricardo? Não, é isso mesmo. Dentro do que estava dizendo, então, o Ricardo e do que eu perguntei, né? Nós temos esses 3 países para a mudança. Até me corrigiram aqui, obrigado ao chat. Tá vendo a importância de vocês aqui, né? Tudo bem que tem gente que tá falando que Caivano é uma merda, Caivano é não sei o quê, mas tá tudo certo. Odeiem também, a gente deixa... Os haters também nos ajudam. Pode vir para cá. Tem gente perguntando se o Pavinato tá na papudinha. Não, tá na casa da senhora sua mãe. Provavelmente jantando, tomando uma sopinha. Mas é importante, me corrigiram aqui que é 21/6 o segundo turno, então não é dia 15, é no outro domingo, né? Okay. Então nós temos esses 3 países, Peru, Colômbia e Brasil. Exato. Para finalizar uma América Latina totalmente não, porque o Uruguai é de esquerda, né? Mas quase que totalmente, e também um paizinho desse tamanho, menor do que o Rio Grande do Sul, vai ter pouca representatividade aqui. E é uma esquerda mais... mais moderadinha, né? Não quero muito, vamos deixar quieto, segue o bonde, é isso aí. O que isso representa para o futuro, Wellington? É uma virada de chave, literalmente, e a direita pode ficar várias décadas no poder, ou você não enxerga dessa maneira? Você acha que é só um assentamento momentâneo politicamente, amadurecimento da direita, e depois a tendência é desfazer tudo isso novamente? Vai depender dos resultados, Caivano, porque faz algum tempo que isso vem mudando, a mentalidade, as novas ideias. Cada ano, eventos libertários, eventos de direitos estão cada vez mais cheios. Cada ano, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem observado que vem surgindo novas candidaturas, novos ativistas, novos influenciadores, comunicadores. Então é algo que tende a ter... É algo de longo prazo. A questão do resultado, né, das eleições vai depender do que esses governos à direita farão. Nós estamos vendo o milagre argentino acontecer, né, que é um bom exemplo do que pode ser um governo mais à direita, um governo que tenha uma maior austeridade fiscal